Vamos lá então para juros o quê? Simples. Vamos começar a falar propriamente dos juros. E Adriano, juros simples, a primeira coisa a ser entendida é como funciona. Qual é a definição de juros simples? E o juros simples é os juros que incidem sobre o valor inicial. Ou seja, aquele valor adicionado, lembra? Aquele aumento, que é os juros, ele sempre será calculado em cima do valor inicial. Você foi lá e fez um investimento de R$1.000 e ele vai capitalizar em juros simples. Ou seja, ele vai aumentando. Sempre a porcentagem calculada em cima do valor o quê? Do valor inicial. Adri, beleza, calculei em cima do valor inicial. Isso vai aumentando, gerando o quê? Juros simples. Tem uma formulazinha para calcular juros simples? Tem. E a formulazinha de juros simples é: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Pensa bem, eu sempre vou calcular a taxa, o percentual, em cima do capital inicial. Sempre em cima do valor inicial. Então eu faria C vezes I mais C vezes I, a taxa calculada mês a mês, ano a ano, sempre em cima do capital. Só que eu faria isso por T vezes. Então seria CI mais CI mais CI, T vezes. Então pega tudo isso e multiplica por T. Por isso que a formulazinha é essa. E ela é essencial. Simplesinha, pequenininha, ela é muito mais simples. O trocadilho. E ela é bem fácil de você utilizar, basta você não errar em uma coisa ali. Só que dessa formulazinha aqui, você pode fazer alguma outra associação. Ou seja, você pode associar juros simples com outras partes da matemática. Até porque você pode pegar uma prova de vestibular que não tem o quê? Formulário. E se não tem formulário, não tem a fórmula. Vai que você esquece. Você pode assimilar com outra parte da matemática. Vamos ver isso então? Olha só, através de um exemplo eu vou te mostrar. A aplicação de R$1.000 a uma taxa de 10% ao mês. Vamos jogar na formulazinha? Formulazinha de juros simples, vamos começar a decorar aí, vai lá. Fórmula de juros simples é J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. J é igual a CIT, fica a nossa formulazinha ali. Adri, vamos lá, o capital é de R$1.000 e a taxa é de 10%. Então, no lugar do C eu vou colocar 1.000 e a taxa de 10% eu vou colocar 0,1. E o tempo vai ficar uma variável livre ali. 0,1 vezes 1.000 é 10% de 1.000, que é 100. Então, os juros é 100 vezes T. Ou seja, os juros, mês a mês, ano a ano, nesse caso é mês, ele vai ser de 100 em 100. Adriano, mas quando eu olho para isso aqui, J é igual a 100 vezes T. Isso aí é uma função, sim ou não? Que, Adriano, função? Claro, isso aqui é uma função dos juros em função do tempo. E é uma função polinomial do primeiro grau, que só tem o AX, não tem o B, ou o B vale zero. E essa função se dá o nome de função o quê? Linear. Então você pode associar o crescimento dos juros no juros simples através de o quê? De uma função linear, que é aquela do tipo y igual a AX. Olha só, quem é o nosso y? É os juros. O nosso A, que é a constante, é 100 e o nosso x, que é a variável, é t. Então, sim, o juros simples, ele vai ter um crescimento através de uma função polinomial do primeiro grau, em particular com b igual a zero, que é uma função linear. Mas você ainda pode associar de outra maneira, com outra matéria, dentro da matemática, os juros simples. Vamos ver com qual? Para isso, uma tabelinha para a gente fazer o quê? Calculando os valores. Vai aparecer o quê? Um tempo em meses, e a gente joga na formulazinha e vê quanto é que vai dar. Vamos junto comigo? Vai lá. Se meu t for igual a zero, ou seja, no início da minha aplicação, no tempo zero, o agora, se meu t for igual a zero, vai dar 0 vezes 100. E aí 0 vezes 100 é zero. Então os juros é zero. Eu só continuo com os R$1.000 de montante, que foi o valor inicial, que é o capital inicial. Agora vamos começar a brincadeira. Vai lá. Se meu tempo é igual a 1, vai lá. Se o tempo é igual a 1, vai ficar 1 vezes 100. E 1 vezes 100 é 100. Então juros de R$100. E se eu tinha 1.000 e deu juros de 100, agora o montante é de 1.100. Vamos mais um. Se o t for igual a 2, vai ficar 2 vezes 100, que é 200 de juros. E se eu tinha um capital inicial de 1.000 com 200 de juros, vai dar 1.200. E assim você vai vendo o que? Mês a mês, que os juros estão aumentando de 100 em 100 reais. E Adriano, se os juros estão aumentando de 100 em 100 reais, o montante também inicial, pega o capital inicial, ele vai aumentando de 100 em 100, porque os juros é sempre calculado em cima do valor inicial. E é quando você pega uma sequência de valores que começa por um certo número e sempre você vai somando o mesmo valor. Essa sequência é conhecida, sim ou não? Essa sequência é chamada de PA, muito bem, é uma progressão
aritmética. Então, o aumento dos juros ou até o próprio montante no juros simples, ele segue uma sequência que vai somando sempre o mesmo valor. Isso caracteriza uma PA. Ou seja, você pode resolver alguma questão lá no vestibular de juros simples por PA. Sim, você pode resolver e associar com PA. Em geral dá um pouquinho mais de trabalho, mas que você pode fazer, você pode. Caso você não tenha a fórmula ou não lembre dela, e até por função você também pode fazer, ok? Mas vamos ver então como é que caem as questões no vestibular para colocar em prática a formulazinha e a associação de todas as variáveis. Vamos lá então, vamos aí para a nossa questão de número 1. Que é uma questão aí da Federal de Pernambuco que diz o seguinte: quanto de juros simples? Opa, falou que é juros simples. E se falou que é juros simples, é uma questão de juros simples? Ah, vá, Adriano, sério? É sério. É porque, olha só, às vezes o vestibular, quando cobra uma questão de juros, depois da palavra juros, ele não coloca nada. E quando não coloca nada, ou seja, apenas fala juros, são juros compostos, que é o que eu vou te mostrar logo mais. Quando falar juros simples, é juros simples. Ou seja, para uma questão ser de juros simples, tem que falar no texto juros simples. Tá entendido? Se não fala nada, juros compostos. E se falar juros compostos, é óbvio que são juros compostos. Vamos lá. Quanto de juros simples é produzido por um capital de R$4.000? Já me deu o capital. Aplicados a taxa de 12% ao ano, me deu a taxa e falou que é ao ano, presta bem atenção, durante 1 ano e meio. Então ele pediu um tempo em 1 ano e meio. Opa, Adriano, como é que eu vou trabalhar isso? Vamos primeiro aí para a formulazinha. Olha só. Adriano, se é uma questão de juros simples, eu vou começar escrevendo a formulazinha de juros simples. E juros simples, J é igual a C vezes I vezes T. J é igual a CIT. Boa. Coloquei a formulazinha. E agora eu vou olhar o que eu tenho e o que falta. Vai lá. Os juros eu tenho? Não, porque foi a pergunta que foi feita, então é óbvio que nós não temos. Muito bem. Adriano, os juros eu não tenho, mas vamos lá. O capital eu tenho, sim ou não? Sim. Ele falou que o capital é de R$4.000. Então, no lugar do C do capital, R$4.000. Depois, o I da taxa, vai lá, taxa de 12% ao ano. Primeiro eu vou me preocupar com o quê? Com a porcentagem. Me preocupando com a porcentagem 12%. 12% que é 12 dividido por 100 ou 0,12. E você escolhe como você quer trabalhar, se em fração ou em decimal. E Adri, é 12% ao ano. E o tempo que ele deu foi 1 ano e meio. Adriano, 1 ano e meio é 1,5 anos. E como a taxa é o ano, tempo em anos, então vai 1,5. Deu para entender? Se a taxa fosse 12% ao mês, e aí eu ia colocar o que aqui? O total de meses de 1 ano e meio, que seriam 18 meses. Tá bem clara essa parte? Tá bom? Agora é só fazer o quê? Continha e matar a questão. Aí você vai vendo como é que você vai operar. Aí é da sua escolha de como você vai resolver. Tudo de uma vez só, vai multiplicar 2 e depois o terceiro, aí você escolhe. 4.000 vezes 0,12 dá 480. Que vezes 1,5 é R$720. Portanto, nessa aplicação de 4.000 a 12% ao ano por 1 ano e meio, vai ter um juros de R$720, que é o gabarito da letra C. As questões de juros simples, elas são mais simples, né? Trocadilho, eu vou melhorar esse trocadilho, prometo, tá? Mas as questões de juros simples realmente são mais simples. Mas isso não quer dizer que um vestibular, que uma prova, não possa elaborar uma boa questão de juros simples, com mais informações, com talvez algumas que não são tão tradicionais, e dá para fazer isso. Ô Adri, faz uma dessa? Tá bom, já que você pediu, eu vou fazer então. Vamos lá. Questão de número 2, uma questão muito top, apesar que ela é de juros simples. Não é só juros compostos que tem questões de alto nível, não. Aqui também tem. Vamos lá. Um capital C. Ele já começou falando que existe um capital. Se ele vai me falar esse valor depois ou não, não sei. Mas já tem um capital C aí para ser gravado ele. Foi aplicado a juros simples. Opa, se falou que a juros simples é uma questão de juros simples. Durante 10 meses, gerando um montante de R$10.000. Ih, Adriano, deu ruim aqui. Montante de 10 mil em juros simples. E pode. Montante é uma linguagem universal. Montante é o que mesmo? Montante é capital mais os juros. Boa, tem que responder, participa da aula. E Adriano, montante em juros simples. Aonde é que eu coloco na formulazinha? Não, na formulazinha não tem, mas lá tem os juros e o capital. E se eu tiver os juros e o capital, eu tenho a composição do montante. Ou nesse caso, eu tenho o montante e eu tenho o capital C. E a diferença deles vai dar o juros. Deu para entender? Então não tem problema nenhum trabalhar com montante em juros simples. Agora olha o que acontece. Você teve uma primeira aplicação de um capital em juros simples por 10 meses que gerou um certo montante.
Esse montante, esse aqui, por sua vez, foi também aplicado a juros simples. Quer dizer que o montante da primeira aplicação virou o capital numa segunda aplicação. Caraca, Adri, que bem bolada a questão? Muito bem bolada a questão. E esse montante, que agora virou capital, foi aplicado durante 15 meses. A mesma taxa de aplicação anterior. Qual é a taxa de aplicação anterior? Ah, não tem. Então nós temos que descobrir a taxa de aplicação em uma para utilizar na outra, ok? Mas isso tudo gerou um montante de R$ 13.750. E a pergunta da FGV é: qual é esse valor C lá do início? Agora vamos pensar no que nós temos em cada uma das equações, tá? Vamos lá. É juros simples? Sim. E juros simples é J igual a C vezes I vezes T. Na primeira aplicação, os juros eu tenho? Não, não tenho juros, né? O valor monetário não tem. O capital tem? Não, porque justamente a pergunta é o capital C, não tem. A taxa tem? Na primeira aplicação a taxa tem? Também não. E abre o tempo, 10 meses. Caraca, das 4 variáveis só tem uma? Não vai dar para resolver? Mas pensa bem. Se eu tenho um montante e o capital, a diferença deles é os juros em função do capital. Tá, não tem problema que o capital é o que a gente quer. Então beleza, conseguimos resolver a questão dos juros. O capital não tem, tudo bem porque é a pergunta. A taxa não tem, mas é a mesma da aplicação anterior. Então se, na anterior não, né, na posterior. Então se eu descobrir a taxa na segunda aplicação, eu posso utilizar na primeira, que só estava faltando o capital, que é a pergunta. Porque a última variável, que é o tempo, nós também temos. Opa! Vamos agora para a segunda aplicação. O montante da primeira virou o capital na segunda, os 10 mil. Tem o capital e também é juros simples. O tempo eu tenho de 15 meses. A taxa eu não tenho, mas eu tenho o montante. E o montante me possibilita, quando eu faço a diferença com o capital, a ter os juros. Então na segunda aplicação eu vou ter os juros, que é o montante menos o capital. Eu tenho o capital, que é o montante da primeira aplicação. Eu tenho o tempo e eu não tenho a taxa. Eu vou descobrir a taxa que eu utilizo na primeira. Conclusão, eu sei que vai dar para resolver a questão. Você vê que eu não fui resolvendo direto. Eu primeiro analisei todas as informações que eu tinha para depois operar. Vamos agora então? E eu vou começar por onde? Eu vou começar pela segunda aplicação, que era utilizando o montante da primeira como capital. Então vamos lá, o montante da primeira, ele foi aplicado a juros simples. Se é juros simples, formulazinha de juros simples. J é igual a CIT. J é igual a C vezes I vezes T. Aí analisando agora, Adriano, os juros, a gente tem? Não, eu não tenho juros ainda. Mas o montante de 10 mil lá da primeira, ele foi aplicado gerando um montante de 13.750. E essa diferença eu sei que vai dar os juros, porque o montante é capital mais juros. Vamos para essa continha então? Vai lá. Se montante é capital mais juros e o montante é 13.750 e o capital é 10 mil, eu sei que essa diferença dá o meu juros, que é de 3.750. Então lá na minha formulazinha, no lugar do J de juros, 3.750. O capital dessa segunda aplicação é aquele montante da primeira, que é de 10 mil reais. A taxa, eu não sei, é o que eu quero descobrir para poder utilizar na primeira aplicação. Então vou deixar aí mesmo, sem problema nenhum. E o tempo é um tempo de 15 meses. Então no lugar do tempo vai 15. Detalhe, 15 meses. Então a taxa que eu vou descobrir é ao mês. Eu vou ter que conferir se lá na primeira aplicação o tempo também era em meses. Adri, quanto detalhezinho para ver? E é uma questão de juros simples, fica ligado aí. Vamos lá então. Aqui as continhas você vai fazer como você achar melhor, tá? Você pode simplificar um zerinho com um zerinho, fica 1.000 vezes 15, 15 mil. E 15 mil I é igual a 375, então o nosso I é 0,025. Para olhar isso em percentual, multiplica por 100. A vírgula desloca duas casinhas e vai dar 2,5. Ou seja, uma taxa de 2,5%. E essa taxa eu vou utilizar lá na primeira aplicação. Vamos para ela então? Vamos lá. Na primeira aplicação, eu tinha um capital C, aplicado a juros simples. Opa, se é juros simples, formulazinha de juros simples, J igual a CIT. Vamos ver então. Adriano, os juros eu tenho? Não. Mas eu tenho um capital C que foi aplicado gerando um montante de 10 mil reais. E de novo, montante é capital mais juros. Então dá para descobrir os juros, só que agora em função de C. Mas não tem problema nenhum, porque a pergunta é quanto é o C. Beleza, então. Vamos lá. Montante, capital mais juros. Montante 10 mil e o capital é C. Então os juros é 10 mil menos C. E é esse valor que eu coloco lá. Por quê? Porque não tem problema eu não ter o C. É a pergunta, tá tudo certo.
Adri, o capital é quanto? O capital é C, é a pergunta que foi feita. A taxa de quanto? A taxa é a mesma da aplicação que nós fizemos antes, a continha antes. Então, Adri, que é quanto? 2,5%. E na continha vai quanto? 0,025. Coloquei o valor ali. E o tempo? O tempo é de 10 meses. Calma, vamos lembrar. A taxa foi descoberta ao mês. Tempo em meses, então 10 meses vai 10 ali. Faz a continha também. 10 vezes 0,025 vai deslocar a vírgula uma casa. Fica 0,25. Esse menos C, eu vou somar C dos dois lados. Então vai ficar C mais 0,25C, que é 1,25C, que é igual a 10 mil. E aí, de novo, as continhas você faz como você achar melhor, na sua agilidade, na sua velocidade, do seu jeito. E Adri, 10 mil dividido por 1,25 dá 8 mil reais, que é o capital inicial lá da questão, que foi o que foi perguntado, né? Foi perguntado isso pela questão, o capital C, 8 mil reais. Esse cara que é aplicado a 2,5% ao mês por 10 meses gerou 10 mil. Aí o 10 mil você fez de novo uma aplicação, só que agora por 15 meses a mesma taxa. Só para você dar uma recapitulada e entender todo o texto da questão. E o final, capital de 8 mil reais, uma questão discursiva, esse é o valor final. Questão top, né? Então uma questão legal que envolve o quê? Montante em juros simples. Pode perguntar isso? Claro que pode, sem problema algum.